As empresas, diante do cenário de crise econômica, vêm reduzindo o número de funcionários. Entre os critérios para a demissão estão aqueles com salários mais altos, aqueles com benefícios mais generosos ou os funcionários com mais tempo de casa. Profissionais que estão há 10, 15 anos na mesma empresa acabam enfrentando um dilema. Depois de demitidos, e agora? Por onde recomeçar? A favor deles, anos de experiência, mas a idade pode ser um limitador numa recolocação. Para a gente entender um pouco sobre isso, a gente vai conversar com o Ricardo Carpati, especialista em recursos humanos. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Ricardo, de fato, a idade ou o tempo que a pessoa já está no mercado é um dificultador no cenário atual para a sua recolocação? De fato é, embora algumas empresas não coloquem isso explicitamente, a gente sabe que internamente ele é uma realidade. E por dois motivos principais. O primeiro que normalmente uma pessoa que está há muito tempo no mercado, ela já tem um salário considerável, ela já tem um salário alto. Então, para recolocação, às vezes as empresas preferem pessoas mais jovens, onde o salário está menor e depende do investimento menor. Então, ainda mais nesse momento de custo, de crise, os custos são vistos talvez como prioritários. E a segunda coisa, eles pensam muito a longo prazo. Então, uma pessoa mais velha, 50, 60 anos, tende a ter uma evolução menor do que uma pessoa mais jovem, de 20, 25 anos de idade. Pois é, e diante desse cenário, Ricardo, o que fazer? A pessoa passou anos numa empresa, se dedicou a ela, nesse cenário de crise é demitida, já estava num cargo considerado bom numa empresa e agora está aí, precisando batalhar e continuar no mercado de trabalho porque não está na hora de aposentar. O que ela deve fazer? Bom, vou primeiro começar pelo ideal. Eu sempre falo que o ideal é a pessoa se planejar para quando ela chegar nesse momento, vamos pensar pessoas com 50, 55 anos de idade, quando chegar nesse momento, poder ter uma empresa, ou ser autônomo, ou abrir uma empresa, para não encarar esse tipo de dificuldade que é normal acontecer no mercado de trabalho. Então, já pensando num plano B. Exatamente. Esse deveria ser o planejamento de todo profissional. Quando chegar nos 50, 55, ele tem um plano B, que seria ele ser um autônomo, ser um consultor, onde não dependesse de ser empregado de uma empresa novamente. Mas a gente está falando de ideal e a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não conseguem essa realidade. E aí eu não vou fugir da pergunta. A resposta é, a pessoa primeiro precisa repensar a carreira. Ela precisa pensar que provavelmente ela vai ter que ter uma redução salarial, tá? Ainda mais no momento de crise que a gente tem hoje em dia. E segunda coisa é valorizar a sua experiência, porque a pessoa mais velha tem um ponto negativo, que provavelmente é um pouco mais inflexível, provavelmente tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar, mas também tem um lado positivo, que é a experiência, é a pessoa mais estável, mais fiel, a geração dessa pessoa é mais fiel às organizações, o ritmo de trabalho costuma ser mais constante, com menos oscilação. Então tem que mostrar o lado positivo e focar, tem que diminuir um pouco a faixa salarial. Mas existe algum perfil de empresa que tenha, em geral, a busca pela contratação desse profissional? Eu estou imaginando, por exemplo, de empresas que tenham maior robustez no mercado, ou empresas internacionais que tendem a absorver um pouco mais essa remuneração um pouco mais alta, esse funcionário mais velho. Talvez o funcionário tenha que olhar para algum caminho, algum tipo de empresa que pode absorvê-lo sem tantas perdas, Ricardo? É um pouco delicado, eu vou lhe responder de uma outra forma. A gente sabe que cargos mais altos, como cargos de diretores ou cargos de gerentes de alto escalão, costumam sim contratar pessoas mais velhas porque são pessoas com mais experiência. O problema é um pouco abaixo disso, cargos um pouco abaixo de diretores e de gerentes de alto escalão. Aí, a maioria das empresas costumam investir em pessoas mais jovens com aqueles dois focos, redução de salário e pensando a longo prazo. Então, é difícil a gente falar em empresas, perfis de empresas. O perfil é mais do cargo do que da própria empresa. O Ricardo, quando a gente fala também de preparação, você falava agora há pouco a respeito do plano B, é muito comum também um profissional que fica muitos anos numa empresa não ter mais o network, não sabe mais exatamente como é que está o mercado, não se preocupa com isso. Você avalia que isso também é uma grande falha? Com certeza, a gente não pode colocar nossos ovos sempre no mesmo cesto. Então a gente tem que pensar o que pode ser caso um dia a gente precise dessa empresa. Então não é
está num lugar e pensando em outro lugar. É simplesmente sabido que um dia vai acontecer. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde, mas um dia você não vai continuar na empresa. Então, você ter um plano B, ou olhar para os horizontes, ou se preparar para esse momento, é o correto. E você não se preparar para esse momento, com certeza é uma falha. Porque, como eu falei, ele vai chegar. Ele pode demorar menos ou mais, mas quando ele chegar, o profissional tem que estar pronto. Bom, quem está nos acompanhando e talvez não chegou a essa idade ou tem tanto tempo de empresa, mas acendeu a luzinha de alerta, e o que você aconselha, paralelamente ao trabalho? Está se qualificando ou pensando na empresa própria, para quem está a caminho desse profissional que a gente está citando aqui? Dois caminhos, a pergunta foi ótima, são dois caminhos. Primeiro, buscar sempre a qualificação, independente da idade. Não é porque a pessoa já tem 40, 50 anos que ela acha que ela não precisa mais se qualificar. O mercado hoje é muito dinâmico, as evoluções são muito rápidas, então a gente tem que estar sempre buscando a qualificação e melhorar cada vez mais. E a segunda coisa é manter o network. Você falou de network, isso é muito importante. Tem que manter esse network mesmo dentro da empresa. Os clientes que você tem que ter bom relacionamento, os colegas de trabalho ter bons relacionamentos, porque lá na frente eles podem te abrir diversas portas. Agora, Ricardo, a opção, por exemplo, pela mudança de carreiras a essa altura da carreira profissional. Eu, por exemplo, posso trabalhar numa área de gestão de negócios, por exemplo, e resolvo fazer tecnologia da informação nessa época para diversificar aquilo que eu estou fazendo no mercado. É uma boa escolha ou ela já está, de alguma maneira, tardia para o tempo que eu já estou no mercado? Eu considero que já está tardia. Ela pode vir para agregar. Para agregar ela é ótima, mas para mudar radicalmente o seu segmento de trabalho, eu considero tardia. Mudar o segmento de trabalho é difícil até para os jovens. Quando você já tem 20, 25 anos de idade, você já está um pouco estabelecido, geralmente você tem que diminuir o seu ganho para mudar o seu segmento de atuação. Para as pessoas mais velhas, isso complica ainda mais. Então, eu diria que essa opção seria para agregar currículo e para agregar conhecimento, e não para dar uma transição na carreira profissional dessa pessoa. Então, a ideia, por exemplo, Ricardo, é de que as pessoas que estejam empregadas, por exemplo, há certo tempo, não é ideal que ela vá fazer um novo curso de graduação, mas ela pode fazer, por exemplo, uma pós-graduação ou uma especialização que vá garantir alguma coisa um pouco além daquilo que ele já faz hoje. Isso, ela pode até fazer uma graduação, mas pensando em agregar. Então, vou dar um exemplo. A pessoa é um administrador, está dentro de uma empresa como gestor, e ele gosta de direito e ele quer fazer uma faculdade de direito. Ok, mas não pensando em ser advogado, e sim em agregar conhecimento da parte jurídica para a função de administrador. Então, não é inibitório, não precisa ser uma pós-graduação, um MBA ou coisa do tipo. Mas tem que pensar que isso não vai ser uma nova profissão, ele não vai virar um advogado. Ele vai agregar conhecimento e agregar valor ao seu currículo e à sua experiência. Muito bem, a gente conversou com o Ricardo Carpati, que é especialista em recursos humanos. Ricardo, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar com você.